Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia com especialização em ensino do superior. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui, vamos para a nossa aula. Olha, a nossa aula hoje nós vamos falar sobre os tópicos especiais, que são dos sistemas genitais. Nós já estamos aí na nossa 11ª aula, né? Então, vamos para o tópico 1, considerações gerais, vamos entender o que é isso, né? Fala o que dentro das considerações gerais, né? A reprodução sexual é o processo pelo qual o organismo gera, né, descendentes pela produção de células germinativas. Essas células germinativas são chamadas de gametas, tá bom? Então, essa reprodução sexual, ela depende desses gametas. Depois que os gametas masculinos, que são os espermatozoides, eles se unem aos gametas femininos, chamados de ovocitos, né, secundários, em um evento, esse evento, quando eles se unem, é um evento chamado de fertilização. O encontro deles, né, vai ocorrer e é chamado de fertilização, tá? A célula resultante, ela contém um conjunto de cromossomos, né? Metade do pai e metade da mãe. É de ambos os pais, tranquilo? Olha, a gente pode dizer, os homens e as mulheres têm os órgãos genitais anatomicamente distintos. Quer dizer que o homem vai ter um órgão genital diferente do órgão da mulher. Ambos são para se encontrarem, vamos dizer assim, né? Perfeitamente. Os órgãos são adaptados para produzir gametas, facilitar a fertilização e nas mulheres sustentar o crescimento do embrião e do feto. Então, um vai complementar o outro, um vai estar junto com o outro para que haja essa reprodução. Tranquilos? Quem fala isso pra gente é a tutora Derkson, 2019, página 1421. Os órgãos genitais masculinos e femininos podem ser agrupados por funções, porque eles vão desenvolver aí as suas funções de forma diferenciada, tá? As gônadas, né? A gente pode dizer as gônadas, os testículos do homem, né? E os ovários nas mulheres. Eles produzem gametas e secretam também hormônios. Então, eles vão estar aí trabalhando tanto no sistema reprodutor, que é feminino e masculino, como no sistema endócrino, porque eles também estão aí trabalhando com hormônios, estão secretando hormônios, tá? Vários ductos, eles estão armazenados temporariamente, né? Os gametas e as glândulas sexuais, acessórios, produzem substâncias que podem proteger os gametas, né? Essas substâncias a gente vai ver aí mais pra frente, tá? Por fim, o que acontece? As estruturas de suporte, como o pênis do homem e o útero das mulheres, ajudam no transporte dos gametas. Então, tanto o pênis como o útero, eles vão estar ali auxiliando, né? O pênis como um transportador, né? E o útero como um receptor para esses gametas, né? Para que a gente possa dizer, haja um encontro desses gametas. O útero é também um local para o crescimento do embrião e do feto durante a gestação. Nesse processo, claro que a gente tem um processo de nidação, né? Um encontro desses gametas. Aí vai ocorrer a proliferação, ocorre sua mitose, ele se aloja à parede do útero e nesse processo a gente pode dizer, tem um período aí chamado de nidação. Esse óvulo vai se multiplicar, mas na parede do útero, tá? Ele vai se alojar aí à parede do útero. Quem fala isso pra gente é a tutora Derkson, 2019, página 1421, tá tranquilo? Essas são as partes que a gente pode dizer das considerações gerais. Vamos entrar um pouquinho mais no nosso assunto? A gente vai para o tópico 2. E dentro do tópico 2, desses tópicos especiais, sistemas genitais, nós temos o sistema reprodutor masculino. Então, agora a gente vai estudar o sistema reprodutor masculino de forma diferenciada, tá? Olha, os órgãos do sistema genitais masculinos, eles incluem
os testículos, né? E o sistema de dúctidos, que a gente pode dizer que esses dúctidos são os epidídimos, os dúctidos deferentes, o ducto ejaculatório e uretra. São túbulos, são canaizinhos que vão estar ajudando aí nesse processo, tá? Nós temos também as glândulas sexuais, acessórias, que a gente pode dizer que são as glândulas seminais, as próstatas e as glândulas bulborretrais, né? Bulborretrais. Além de estruturas de apoio, incluindo o escroto e o pênis. Então, o escroto e pênis, eles vão ser a nossa estrutura de apoio, vai estar lá, né? Como um suporte. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson 2019, lá na página 1422. Tranquilos? Nós temos também, ainda dentro desse conjunto, vamos falar sobre os testículos, né? São glândulas masculinas. Eles são especificamente, ou eles têm a função de produzir espermatozoide e secretar também aí o hormônio, que a gente fala os hormônios masculinos, tá? O sistema de ductos, olha o que ele faz, tem a função de transportar e armazenar os espermatozoides. Auxilia também na maturação desses espermatozoides e libera para o meio externo. Então, ele tem todas essas funções. Ele vai não só armazenar, né, transportar, mas ele também vai auxiliar na maturação desses espermatozoides e ajudar com que ele vá, com que ele seja encaminhado para o meio externo, tá? O sêmen ele contém espermatozoide, né? Mais as secreções produzidas pelas glândulas sexuais acessórias. Então, o sêmen nada mais é do que um conjunto de espermatozoide mais aquele líquido que a gente pode dizer, um líquido lubrificante, tá bom? Que são aí produzidas por essas glândulas sexuais, tá? O pênis. A gente pode dizer do pênis. O pênis, ele entrega o espermatozoide no aparelho reprodutivo. É isso que ele está fazendo, né? No aparelho reprodutivo feminino. E o escroto, ele contém os testículos, né? O que é o escroto? É aquela bolsa escrotal, né? Que a gente fala é o escroto. É lá onde fica o testículo acomodado, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson na página 1422, tá bom? O que a gente tem? Função do sistema genital masculino. Claro que ele tem a sua função específica, ele não está lá de qualquer forma. Então, olha só, dentro das funções, uma delas, o testículo faz produção de espermatozoide e o hormônio masculino, que é o testosterona. Então, ele vai produzir testosterona e também fazer produção de espermatozoide. Lembre-se, a gente está falando que essa parte, dentre as funções, ele também está fazendo duas funções ao mesmo tempo. Ele está participando de dois sistemas ao mesmo tempo. O sistema endócrino e o sistema reprodutor, tá bom? Os ductos transportam, armazenam e auxiliam na maturação dos espermatozoides. Não deixa de ser uma função, né? Os ductos, eles estão lá para transportar, armazenar e auxiliar a maturação do espermatozoide, tá bom? Então, um vai fazendo aí a diferença do outro. Nós temos lá, neste local, as glândulas, que a gente pode dizer, as glândulas sexuais, acessórias, e elas secretam a maior parte da porção líquida do sêmen, tá? Então, elas vão secretar, fazer esse momento aí de liberar esse líquido para que o espermatozoide sobreviva, para que ele tenha condições de chegar até o destino final, tá bom? O pênis, ele contém a uretra, né, uma passagem para a ejaculação do sêmen, a excreção da urina. Então, ele vai fazer, o pênis, ele vai ter essa função de excretar, mas ele não vai apenas excretar o sêmen, mas ele também vai excretar o que? A urina. Então, a gente vai dizer, o pênis, ele vai também fazer parte do sistema urinário, tá? O pênis, ele tanto faz parte do sistema reprodutor, como vai fazer parte do sistema urinário, por conta da uretra que está lá. E através da uretra, a gente vai dizer que vai ser encaminhado tanto o sêmen quanto a urina.
Tá tranquilos? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido essa parte do tópico 2. Vamos passar agora para o tópico 2.1. O que vai falar nesse tópico 2.1? Ele vai falar sobre os órgãos, pênis, saco escrotal, testículos e ductos, um pouquinho mais detalhado. Então, vamos aprofundando aí a nossa aula. O pênis. Ora, o pênis ele é um órgão cilíndrico, que a gente pode observar aqui, formado por uma raiz, a região da raiz logo aqui embaixo. O corpo do pênis é essa região bem ao meio, tá? E a glande é essa regiãozinha aqui, esse chapéuzinho, né? Então, ele é a glande do pênis. Tranquilo? Tem a função, né? Tem a formação. A gente tem a formação dele, que são os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Claro que se nós abrirmos esse pênis aqui, nós vamos ter 3 caminhos, né? 3 regiõezinhas redondas, uma ligando a outra. E dentro dela, a gente pode dizer que são os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Claro que no momento da ereção, esses corpos, eles são ejetados por sangue. Por isso é que o homem ficar com o pênis ereto, tá? Então, o corpo do pênis, ele é constituído por 3 massas cilíndricas. Olha só, 3 tipos de tecidos, cada uma circundada por tecido fibroso, chamado de túnica albigínea, né? Albigínea. Essa túnica, ela vai fazer esse revertimento dessa estrutura, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson 2019, lá na página 1438. Ainda no pênis, nós temos internamente, ele é formado por 2 corpos cavernosos superiores. Então, são 2 bolinhas superiores, como se eu pegasse essa estrutura, cortasse, mostrasse para vocês, 2 bolinhas superiores e uma na região inferior, né? As 2 superiores são chamadas de corpos cavernosos, tá? E a inferior, atravessando, né? Ela sai atravessando a uretra, tá bom? Só um pouquinho. Esses órgãos, eles constituem a parte erétil dos pênis, né? Aquilo que eu falei ainda há pouco. Eles se enchem, né, de sangue no momento de ereção para que o pênis fique ereto, tá? E se enchem de sangue, fazem com que o pênis saia do seu estado de flacidez, seu estado de relaxamento, para o estado de rigidez, chamado um fenômeno de ereção, né? Por isso que a gente fala, tá ereto, né? Porque o negócio ficou apontado. Vamos continuando? Aí nós temos a uretra. Lembre-se que ela está fazendo parte aí do nosso sistema reprodutor e do nosso sistema urinário, tá? A uretra, ela é uma passagem para a ejaculação do sêmen, né? E a excreção da urina. Quando ela utiliza na ejaculação, que é a ejaculação, a liberação do sêmen, nós podemos dizer que ela está, nesse momento, fazendo parte do sistema reprodutor. Quando ela faz a excreção da urina, ela está trabalhando e fazendo parte, nesse momento, do sistema urinário. Então, ela também vai fazer parte dos 2 sistemas, tá? Quem fala isso pra gente? La Rosa 2016, lá na página 239. O tecido erétil, ele é composto por diversos seios sanguíneos, que são espaços vasculares, né, revestidos por células endoteliais. Claro que se passa sangue, eu tenho que ter revestimento, e esse revestimento são por células endoteliais, e esses espaços, eles devem ser vascularizados, extremamente vascularizados, tá? Circundado por músculos lisos de tecido conjuntivo e elástico. Tranquilos? Então, ele também tem músculos, e esses músculos, eles recebem o comando do sistema nervoso central, como a gente viu lá no início, lá das aulas anteriores, tá bom? Lá na aula de sistema nervoso, que eles têm um comando, ele não é involuntário, ele
ele é voluntário, ele recebe um comando para poder ter a sua posição, sair da posição de relaxamento e tomar a posição chamada de posição ereto. Tá tranquilo? Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, lá na página 1438. O peso do pênis é suportado por 2 ligamentos. Então, lá na sua raiz, aqui na sua raiz, possui 2 ligamentos que são contínuos, né? Com a fáscia do pênis. Então, esse ligamento, a gente pode dizer, tá aqui na base, eles dão sustentabilidade ou eles sustentam, né, essa estrutura, tá? Um ligamento, primeiro, né, o ligamento fundiforme do pênis, ele surge a partir da parte inferior da linha alba. Então, da parte inferior da linha alba, nós temos o surgimento desse primeiro ligamento de sustentação. 2. O ligamento suspensor do pênis, ele surge a partir da sínfise púbica. Então, eu tenho um ligamento aqui chamado de ligamento suspensor. Isso é suspensor, ele precisa estar fixado a alguma estrutura. Então, ele está fixado aí, ou ligado aí à cintura, à sínfise púbica, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 1438. Tá tranquilo? O pênis apresenta o que, gente? Uma raiz, né? Uma parte livre, que a gente pode dizer que é essa região, e a parte que a gente pode dizer que é o corpo do pênis. Então, o pênis, eles têm essas estruturas, tá? O corpo esponjoso. Então, eu trouxe aqui uma imagem para você entender ou para você observar, como se tivesse pegado o pênis, né, cortado e mostrado para vocês, né? O corpo esponjoso tem uma dilatação inicial lá no bulbo do pênis, né? A gente pode dizer essa dilataçãozinha aqui. Tranquilos? Onde se abre o órteo externo da uretra. Então, aqui no meiozinho do corpo esponjoso, aqui onde você tá vendo esse pontinho, ele é um órteo, né, externo, e aí por onde passa a uretra. Ele vai passar pelo meio do corpo esponjoso. A glande, essa regiãozinha do chapéuzinho, ela é recoberta por uma pele. E essa pele é chamada de prepúcio, que fica à deriva aos órgãos pelo frênulo do prepúcio. O que é o frênulo do prepúcio? É essa pelezinha que está aqui no cantinho, ela é chamada de frênulo, frênulo do prepúcio, tá? Na ereção, essa pele ela se retrai para expor a glande e facilitar a cópula. Então, no momento da ereção, esse tecido ela se contrai, ela se retrai, né? Para que o pênis ele venha a se expor, tá bom? Quem fala isso pra gente é a La Rosa, 2016, página 240. Vamos avançar mais um pouco? Vamos conversar agora sobre o saco escrotal ou o escroto, que é essa região que fica na parte inferior e ela está lá para acomodar os testículos, né? Que são os 2 testículos, tá? O escroto, a estrutura que contém os testículos, consiste em pele solta de tela subcutânea subjacente. Então, esse tecido aqui que está logo abaixo, ele fica solto. Ele tem um momento, sim, que ele encolhe ou ele contrai, né? Mas são em alguns momentos específicos, tá? Olha, ele está pendurado na raiz, bem na região da raiz, né, que é a parte anexa do pênis. Extremamente, o escroto parece uma bolsa de pele pigmentada. Então, ela vai ter essa impressão de pele pigmentada. Provida de pelos, onde se alojam os testículos. Então, também vai ter pelos distribuídos nessa região aí. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 1423. E La Rosa, 2016, na página 240, tá? Internamente,
o septo do escroto divide o escroto em 2 sacos. Então, nós vamos observar que internamente, ou superficialmente, a gente observa que ele tem lá uma divisãozinha, tá? Em 2. Cada um dessa divisão, né, no momento dessa divisão, nós temos um testículo, né? Cada pessoa, nós não, o indivíduo, o homem, né, tem aí o seu testículo, que é o direito e o esquerdo, tá? O septo do escroto é constituído por uma tela subcutânea e tecido muscular chamado de músculo datus. Então, nessa região também nós vamos ter esse músculo. Ele é composto por feixes de fibras, né, de músculo também, que a gente pode dizer que são os músculos lisos, tá? A associação a cada testículo no escroto está, olha, o músculo cremaster, né? Esse músculo cremaster, né? Ele está aí associado a essa região. Ele está envolvido, ele está ligado, ele é específico dessa região chamada de escroto, tá? Pequenas bandas de músculos esqueléticos que eles são que descem com a extensão do músculo oblíquo interno e do abdômen por meio de um cordão espermático. A gente pode dizer esse cordão espermático, ele circunda todo o testículo. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson 2019, lá na página 1423, tá bom? A localização do escroto e a contração de suas fibras musculares regulam a temperatura do testículos. Por isso que os testículos, eles não ficam internamente como o útero, né? Ele tem essa diferença, ele é fora, ele é na região externa, porque ele deve ter uma temperatura adequada. Então, quando a pessoa tá com frio, os testículos, eles fazem a contração, porque ele vai absorver a temperatura do corpo para deixar em temperatura ideal, né? E quando está com calor, né, movimentação ou algo assim, ele vai estar distendido, né? Ele vai estar para fora, porque ele deve ter uma temperatura adequada para a sua região, tá bom? A produção normal de espermatozoide demanda de uma temperatura de aproximadamente de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal central. Então, olha só. Se houvesse uma temperatura muito alta, então não sobreviveria os espermatozoides nessa região. Por isso que elas sempre estão em temperaturas adequadas. Por isso que o escroto, essa região, ela é parte externa, né? Ela é fora do corpo. Tranquilos? Esta temperatura produzida, ela é mantida no escroto porque ele está fora da cavidade pélvica. É isso que a gente está falando. Essa estrutura, ela é fora da cavidade pélvica para manter essa temperatura ideal para esses espermatozoides, né? Para que aconteça essa produção aí de espermatozoide. A contração dos músculos cremastes move os testículos para mais perto do corpo, onde eles podem absorver o calor do corpo. Então, a função desse músculo, que a gente pode dizer, a função desse músculo cremaster é contrair ou relaxar essa região que a gente pode dizer região do escroto, tá? A aproximação é para aquecer a temperatura, botar em temperatura adequada, para que os espermatozoides não venham a morrer. Tranquilos? Em resposta a temperaturas frias, os músculos mais cremastes e dardos se contraem. Então, eles se contraem para manter essa temperatura, isso que a gente está conversando. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, lá na página 1423. Então, quando tem o relaxamento, é para manter a temperatura também, por conta do calor. E a contração é para absorver o calor do corpo, para manter, tá? Os testículos. O que a gente vai falar dos testículos, né? Eles são glândulas genitais em números de par, direito e esquerdo, sabem disso, né? É responsável pela produção dos espermatozoides
e secretam a testosterona, hormônio sexual masculino. Então, além de produzirem, os testículos eles estão acomodados aí dentro da bolsa escrotal, e além deles produzirem esses hormônios, os espermatozoides, né? Além de produzir os espermatozoides, eles também estão produzindo os hormônios sexuais masculinos. Eles são estruturas ovais, bem redondinhas, né? Ligeiramente achatadas, tá? E que medem aproximadamente de 3,5 centímetros de comprimento e alojam-se lá no saco escrotal. Fica acomodadinha lá, fica arrumadinha. Eles são formados dentro do abdômen durante o desenvolvimento fetal. Lá ainda quando o feto ainda está em desenvolvimento, está acontecendo a formação desses testículos. Tranquilos? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2014, página 106. Os ductos. Olha, os ductos são aqueles emaranhados de caminhos, né? Que vão encaminhar os espermatozoides, que vão encaminhar o sêmen. Então, os ductos, vamos ver quem são eles. Eles são estruturas situadas contra as margens superior, olha só. Margens posterior de cada testículo, que podem ser mantidas na palpação. Pode ser sentida lá, se apalpar, você vai conseguir sentir esses ductos, né? É local de armazenamento e maturação de espermatozoides. Então, ele armazena e eles também se tornam maduros, né? Os espermatozoides. Existe aí um período para a maturidade deles, tá? Atua como um depósito temporário para o esperma, que vai ficar um tempo lá, até o momento da ejaculação, em formato de C. Olha só o formato dele aqui de C, né? Eles ficam aí, guardadinho, tá bom? Possui cabeça superior, corpo central e cauda inferior. Cabeça, corpo e a cauda. Nós temos isso, tá? Tranquilos? Os ductos deferentes, a gente pode dizer dos ductos deferentes, né? É a continuação do epidídimo e tem a função de conduzir o esperma até o ducto ejaculatório. Então, ele vai fazer a condução do esperma até o ducto ejaculatório. Então, ele vai fazer essa função, tá? Até atravessar o canal inguinal, o ducto deferente, ele segue lateral e superior à bexiga. Então, ele tem um caminho a ser passado, trajeto, né? Até a região posterior, onde se alarga para formar uma ampola. Então, a gente vai observando que existe o local da maturação, existe o local onde fica armazenado até ser ejaculado, tá? Se encontrando com os ductos excretor das glândulas seminais, formando então o ducto ejaculatório. Mais para frente eu tenho esse ducto aí chamado de ducto ejaculatório, tá? Aí nós temos também a uretra. A uretra, e nós já conversamos da uretra. A uretra, ela está aí fazendo parte dos dois sistemas. Sistema urinário, né? E o sistema genital. Olha, a uretra ela é um canal comum que participa do sistema reprodutor masculino e do sistema urinário, servindo a micção e a ejaculação. Então, pelo canal da uretra, a gente pode dizer que passa tanto o sêmen, né, quanto a urina. Que a urina foi lá formada na bexiga, né? E aqui na ejaculação já são os sêmens que estão sendo produzidos, tá? No homem, aí a gente tem, né, a uretra, que atravessa a próstata, a musculatura profunda do períneo e o pênis. Então, ele vai ter todo esse percurso para fazer até chegar ao seu final, tá? Tranquilo? Quem fala isso pra gente é La Rosa, 2016, página 237. Santos, 2014, na página 106. E tutora Derrickson, 2019, na página 568, tá? Vamos lá para um outro tópico, o tópico 2.2, vai falar sobre glândulas acessórias, vesículas seminais,
próstatas e glândulas bulboretrais, né? O que vamos falar sobre as vesículas seminais? Que são glândulas, né? Aí eu mostrei aqui, são essas pequenas bolinhas, né, que estão aí. São duas bolsas localizadas lateralmente na parte superior e inferior da bexiga, tá bom? Cuja secreção serve para ativar e nutrir os espermatozoides. Então, elas estão lá, as bolsinhas, né, guardadinhas, colocadinhas, e elas vão produzir secreções para nutrir os espermatozoides, né? Ativar e nutrir esses espermatozoides. Olha, elas são responsáveis pela produção de líquidos que será liberado no ducto ejaculatório. Claro que o percurso que esse espermatozoide faz, o que ele vai fazer, né, até passando pela uretra, ele precisa sim ter líquido para se locomover e para que não morra no decorrer do caminho, né? Que ele consiga chegar lá até o encontro do óvulo. Então, essa glândula, ela fica responsável para produzir esse líquido, tudo bem? Ele é liberado aí no ducto ejaculatório, que juntamente com o líquido prostático, ele é junto com o líquido prostático, né? Produzido, que esse líquido ele é produzido pela próstata em si, tranquilo? É responsável pela produção de espermatozoides que formam o sêmen. Então, todo esse conjunto de líquidos, junto com os espermatozoides, eles vão produzir esse sêmen, né? A gente pode dizer esse sêmen. Quem fala isso pra gente é La Rosa 2016, lá na página 237, e Santos 2014, página 10, tá? Vamos falar da próstata? Olha, a próstata, ela está bem aqui nessa região, logo abaixo da bexiga. E ela é uma estrutura que a gente pode falar, e a gente ouve os médicos falarem, que ela é uma estrutura gelatinosa. Então, ela não pode estar de forma densa, né? Ela tem que estar no seu formato original, ela não pode estar aumentada e nem diminuída, tá? Para ela poder desenvolver a sua função. Ela está localizada abaixo da bexiga, bem abaixo da bexiga. Ela é responsável por secretar substâncias alcalinas que neutralizam a acidez da urina. Porque se o espermatozoide ele passasse pelo canal da uretra, né, depois que passou a urina, o que iria acontecer? Eles iam morrer, porque ela é muito ácida, né? E aí, o que acontece? A próstata, ela vai produzir a sua substância, o seu líquido, para no momento que o sêmen passar, ela também libera, né, o seu líquido prostático, para neutralizar a acidez dessa urina. Olha, e ativam os espermatozoides, auxiliam na condução para o meio externo. Então, ela vai ter a sua função específica, tá? Que são essas aí. Internamente, ela é formada por pequenas glândulas que lançam suas secreções diretamente na uretra, tá? Aumentando a quantidade do sêmen e dando seu odor característico, tá? Então, ela tem o seu odor próprio, por isso que o sêmen, ele tem o seu odor próprio. Quem fala isso pra gente é La Rosa 2016, página 237, Santos 2014, página 106, tá? As glândulas bulboretrais, né? Elas são pareadas, elas são, né, a gente pode dizer as glândulas paretrais, elas são pareadas aproximadamente no tamanho de uma ervilha, bem pequenininha. Eu trouxe até no tamanho aumentado aqui para você ver. Elas estão localizadas inferiormente à próstata, logo abaixo da próstata, e cada lado da uretra. Então, elas estão lá. Elas produzem secreções, essas secreções são de forma transparentes, né, com a função de preparar a uretra para receber o espermatozoide. Então, antes de vir um líquido seminal, essas glândulas elas já vão estimulando para que esse canal seja de forma preparada. Então, esse canal ele já recebe, né, esse líquido, essa substância
para ir neutralizando esse percurso, tá? Então, quem fala isso pra gente é La Rosa 2016, página 237, Santos 2014, página 106, tutora Derix 2019, página 568, tá? Olha, o sêmen, né? Quem é o sêmen? Quem é essa pessoa, né? Ela é uma mistura de espermatozoide e das secreções das glândulas seminais, né? Da próstata e das glândulas bulboretrais. Então, a gente tem essa mistura toda de substância, de secreções, é que vamos chamar de sêmen, né? A gente pode dizer sêmen é espermatozoide, a gente tem essa ideia meio louca. Mas sêmen não, sêmen é a mistura de tudo. É a junção de todo mundo, é a junção do espermatozoide, né, do líquido que as glândulas seminais secretou, do líquido prostático, né, das glândulas bulboretrais que fizeram a sua liberação da sua substância. Então, ela é todo esse conjunto de líquido, nós podemos dizer que eles são chamados de sêmen, né? O volume do sêmen, olha, e uma ejaculação típica, ela é de 2,5 a 5 mililitros, com 50 a 150 milhões de espermatozoides aí de forma distribuída, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derixo, 2019, lá na página 569. O volume do sêmen em uma ejaculação atípica, a gente já viu aí, que é de 2,5 a 5, né? Com 50 a 50 milhões de espermatozoides. E aí a gente vai para o nosso próximo tema. Nosso próximo tema, dentro da nossa aula de tópicos especiais, sistemas genitais, nós vamos conversar agora sobre o sistema reprodutor feminino. O que vai acontecer nesse sistema, tá? Olha, ele é denominado de sistema reprodutor feminino um conjunto de órgãos, de funções que são produzidas aí, que vão ajudar a produzir na ovulação, né, e receber os gametas masculinos por meio do sexo, né? Por meio do ato sexual, a gente pode dizer dessa forma. Então, vamos lá, vamos passando. Olha, aloja o embrião até o nascimento, que a gente pode dizer onde esse embrião fica alojado. Ele fica alojado no útero, né, até o nascimento. O sistema reprodutor feminino também está condicionado ao ciclo menstrual. Então, esse ciclo menstrual que a gente pode falar, ele está condicionado, ele está ligado diretamente ao aparelho, ao sistema reprodutor feminino. E a fecundação, né? A gente pode dizer, a fecundação também está ligada. Então, é um pouco mais, a gente pode dizer, detalhado a parte do sistema reprodutor feminino. Quem fala isso pra gente? La Rosa 2014, lá na página 107. Os órgãos do sistema genital feminino incluem, olha o que vai incluir, a gente tem os ovários, olha aqui eles, as tubas uterinas, olha as tubas uterinas, tá? O útero, temos o útero, que a gente fala, até brinca, né? Ele tem o formato de uma calcinha, mas é o útero, né? Vagina, nós temos a vagina, que é essa região toda aqui. Órgãos genitais femininos externos, tá? Então, a gente tem toda essa estrutura, trouxe bem detalhado para você. São chamados coletivamente de pudendo feminino. Então, a região do pudendo, a gente tem essa região externa, que a gente pode dizer que nós temos o pudendo feminino, ou chamado de vulva, né? A vulva feminina. Nós temos aí as glândulas mamárias fazendo parte desse sistema reprodutor feminino. Eles são considerados, né, que é parte do sistema genital feminino, eles vão ser estruturas anexas, tá? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix, 2019, lá na página 570. Vamos lá. Vamos para o tópico 3.1 dos órgãos internos desse sistema reprodutor feminino, tá? Órgãos internos, né? Os órgãos genitais internos femininos. A gente tem internamente, nós temos
a vagina, que é a parte da entrada. Nós temos o útero aqui nessa região. Nós temos a tuba uterina, as duas, né? Que são chamadas famosas trompas de Fallope, já tem um nome, né, que a gente pode dizer científico. E os ovários. Os ovários são essas bolinhas amarelas que nós estamos observando, tá? Essas estruturas, elas desenvolvem e atuam de acordo com influências hormonais. Então, elas dependem dos hormônios para elas atuarem, tá? Específicas que afetam a fertilidade e a gravidez. Então, a esse período aí de produção de hormônio, né, de ovulação, isso tudo tá dependendo, tá diretamente ligado aí aos nossos hormônios, tá? Quem fala isso pra gente é RIS 2019. Tranquilo? Vamos lá falar da vagina? Olha, ela é um canal muito distensível, né? A vagina é essa regiãozinha aqui, essa abertura, ela é distensível, está situada à frente ao reto e por trás da bexiga. Então, ela está na frente do reto e a gente fala por trás da bexiga. Ela é um órgão fibromuscular, tubular, porque é redondinho, revertido por uma mucosa que se encontra em uma série de pregas transversais, chamadas de rugas vaginais. Então, a vagina, ela é tudo isso daí, tá? Não pensem não, porque não vão ter dúvidas, né? A gente pode dizer, prof, e por onde que a mulher, né, faz xixi? Ela faz xixi pela uretra, tá? A vagina é essa região mais aberta aqui embaixo, tá bom? Então, a vagina, as rugas vaginais, elas possibilitam a extrema dilatação do canal durante o trabalho do parto, né? Então, olha só, essa região, ela vai dilatar durante o trabalho de parto. Tranquilos? E o útero? O que a gente pode falar do útero? Olha, ele é um órgão que a gente pode dizer que ele é muscular, né? Localizado na parte superior da vagina. Então, a vagina está logo aqui embaixo e aqui em cima nós temos o útero. Ele encontra-se atrás da bexiga e na frente do reto. Então, tá ali no meio. Por trás da bexiga, na frente do reto, está localizado quem? O útero. Ele está ancorado em uma posição por 8 ligamentos, embora não esteja firmemente preso ou aderido a qualquer parte do esqueleto. Então, ele está lá preso pelas musculaturas, por esses ligamentos musculares, né? Ele não está fixado, realmente. Ele tem sua mobilidade, né? Aí, quando a bexiga ela está cheia, ela inclina o útero para trás e o reto dilatado o inclina para frente. Então, quando a bexiga está cheia, ela pressiona esse útero para trás. E quando o reto ele está cheio, ele pressiona para frente. Então, a posição do útero pode ser modificada pela ação gradativa ou pela mudança de postura. Então, a gente vai ter, tem aqueles útero que a gente vai dizer útero retrovestido, útero mais para a direita, mais para a esquerda, e vão estar ali porque ele tem sua mobilidade, tá? O útero, ele tem um tamanho de formato de uma pera invertida. Então, pega uma perinha, põe de cabeça para baixo, que você vai ver direitinho que é uma aparência de um útero, né? É o local onde ocorre a menstruação e o recebimento de um ovocito fertilizado. Então, nós podemos ver que o útero, ele é responsável, ele tem a sua função, né, pelo período que a gente pode dizer que é o menstrual da mulher, e o recebimento de um ovocito fertilizado. Então, quando o ovocito ele está fertilizado e ele vai se alojar, ele não vai se desenvolver na tuba uterina, a não ser que seja uma gravidez atípica. Aí a gente pode ser uma outra situação, isso é uma outra conversa. Mas se ele veio, ele vai se fixar na parede do útero e aí vai ocorrer esse processo que a gente fala de nidação nesse decorrer da vida e do desenvolvimento desse feto. Então, o desenvolvimento do feto durante a gestação e a contração para ajudar na expulsão do feto e da placenta. Então,
o útero, ele também tem as suas funções, por ele ser músculo, né? Ele tem a função que ele vai dilatar no período da gravidez, mas ele também tem um período de contração. Essa contração que ele vai fazer é para expulsão, né, do feto e da placenta. Quem fala isso pra gente é Reis, né, 2019. A parede do útero, ela é relativamente espessa e é composta por 3 camadas. Então, nós temos 3 camadas aí revertindo esse útero, tá? A gente tem a primeira camada, que é chamada de endométrio, que é essa camada mais interna. Nós temos a camada chamada de miométrio, essa camada mais do meio, né? E nós temos o perimétrio, que é a camada serosa exterior que recobre o útero. Então, aqui nessa região eu também tenho camadas de revestimento, fazendo esse revestimento do útero chamado de miométrio, tá? A subdivisão anatômica do útero inclui a porção, que a gente pode dizer convexa, acima das tubas uterinas. A gente tem essa região chamada de convexas, que é acima, né, das tubas uterinas. Nós temos a porção central, que é chamada do corpo do útero, essa regiãozinha aqui. E nós temos o fundo e o colo do útero. Eu tenho o fundo do útero e também tenho o colo do útero na saída aqui, tá? O qual se abre para a vagina. Então, o colo do útero se abre para a região vaginal, que é lá que se faz o preventivo, se faz aquela coleta assim de material, tá bom? Quem fala isso pra gente é Reis 2019. Então, o colo do útero. Então, eu trouxe essa imagem para você ter uma ideia de que é o colo do útero. Essa aqui é a vagina e essa regiãozinha aqui é o colo do útero. Ela tem uma aparência assim como se fosse uma glande, mas internamente, tá? Então, o colo do útero é a parte inferior do útero. Se abre para a vagina. Ela vem se abrindo para a vagina. E tem um canal que possibilita a penetração do espermatozoide. Então, ele tem um orifício, uma aberturazinha para que o espermatozoide possa ser encaminhado, tá? Então, olha só. No útero e a saída para a secreção menstrual, tá bom? Então, a gente tem aí essas divisões, tá? Durante o exame pélvico, a parte do colo do útero, que se projeta para a extremidade superior da vagina, pode ser visualizada. Então, quando o espéculo é colocado na vagina da mulher, se abre, aí consegue-se observar o quê? O colo do útero. E lá se faz a coleta dos materiais, tá? Quem fala isso pra gente é Reis 2019, tá? As tubas uterinas. As tubas uterinas são esses alongamentos, essa curvaturazinha. Elas anteriormente chamadas de trompa de Falópis. Então, já caiu aí um pouco em desuso as trompas de Falópis e hoje nós chamamos mesmo de tubas uterinas. É também conhecida como ovoduto, né? O ovoduto. São estruturas cilíndricas ocas que se estende por de 5 a 7 centímetros a partir das bordas superiores do útero, em direção aos ovários. Então, ela vai se estender da direção do útero à direção dos ovários, tá? As extremidades de cada, né, desse alargamento das tubas uterinas, ele tem a forma de um funil. Então, ele vai se afunilando, proporcionando a grande abertura para o ovo cair quando liberado do ovário. Então, essas curvaturas que parecem um funil, elas são cheias de fibrilas e elas ficam se movimentando. Quando o óvulo sai, ou o ovo, né, que a gente pode dizer, ele se amadurece e sai dessa região, ele é desprendido da região, e aí o que ele faz? Ele captura esse ovocito, ou esse óvulo, né, e leva encaminhando para tubas uterinas. Nas tubas uterinas, ele vai esperar pelo espermatozoide. Se houver o encontro, aí a gente vai ter aí um ovocito, né? A gente vai ter aí uma junção para ocorrer esse processo de inidação. Aí ele é locomovido para o útero, se houver esse processo. Se não houver, ele é absorvido pelo sistema, né? As tubas uterinas conduzem o ovocito do ovário até o útero
e o espermatozoide do útero aos ovários. Então, o espermatozoide vai do útero para o ovário, em direção ao ovário, na tuba uterina, e o óvulo da mulher vai das tubas uterinas em direção ao útero, tá? Tranquilo? Os ovários são um par de glândulas, os ovários, essas bolinhas, a gente pode dizer que são um par de glândulas semelhantes às amêndoas, com casca, e são órgãos de produção de gametas da mulher. Então, elas vão produzir aí nossos óvulos, tá? Ficam localizados na cavidade pélvica, abaixo de cada lado do umbigo. Então, logo abaixo do umbigo estão os nossos ovários, ovário direito e ovário esquerdo, tá? Quem fala isso pra gente é RIS 2019. Os ovários conectam o sistema genital e ao sistema de glândulas endócrinas. Então, os ovários, eles vão estar de forma trabalhando nos dois sistemas, tá bom? Do corpo, já que produzem os ovocitos e secretos hormônios cíclicos, os hormônios sexuais femininos, que são os estrogênios e as progesteronas, tá? Vamos lá, passar mais um pouquinho? Tópico 3.2, órgãos externos, tá? Então, vamos lá, vamos pensar. O que a gente tem dos órgãos externos genital femininos? São coletivamente chamados de vulva ou pudendo. Então, toda essa região aqui, ela é chamada de vulva ou pudendo feminino. A vulva, ela protege o órteo, que é a saída, né, da uretra, bem aqui nesse cantinho, bem aqui nessa setinha. E a vagina, ela é muito sensível ao toque, né, para aumentar o prazer da mulher durante a excitação sexual. Essa região, ela é uma região muito inervada, né, muito sensitiva, né. Quem fala isso pra gente é Patton, né, Tiberdal, 2016, Rick 2019, página 68, tá? As estruturas que compõem o pudendo feminino, que a gente pode dizer a vulva, inclui a região do pubis, né, a região do pubis, os lábios maiores, que a gente pode dizer, os lábios menores que nós temos, né, lábio menor do pudendo, os clitóris, a gente tem o clitóris nessa região, e o prepúcio, né, as estruturas dos vestíbulos e o períneo. Períneo é essa região aqui que fica entre o ânus e a vagina, tá? Quem fala isso pra gente é Rick 2019, página 68. Ai, só um pouquinho. O Monte Pubis. Quem é o Monte Pubis, né? É a proeminência que a gente pode dizer carnuda, arredondada e elevada, formada por um tecido adiposo, que situa-se sobre a sínfise púbica. Então, o Monte Pub é essa região aqui em cima. Quem fala isso pra gente é Rick 2019. Os lábios do pudendo, né? Os grandes lábios, os lábios maiores do pudendo, são relativamente grandes, carnosos, são prováveis, né? São comparáveis ao escroto do sexo masculino. Então, essa região mais elevada, que a gente pode dizer. Os lábios do pudendo, sua função é proteger a abertura vaginal. Então, ela recobre essa região como forma de proteção. Fornece amortecimento durante a relação sexual. Quem fala isso pra gente é Rick 2019, tá? Os pudendos, né, dos lábios, ou os lábios menores, ou pudendo, né, consiste em uma delicada prega interna de pele sem pelos, que podem ser muito pequenos, ou até 5 centímetros de largura. É esses lábios menorzinhos aqui que a gente pode dizer, tá? Quem fala isso pra gente é Rick, né, 2019, tá? Esses lábios, eles envolvem a abertura vaginal, que se estendem para cima para formar proteção em torno do clitóris e da uretra. Eles são vascularizados e inervados, por isso a sensação é muito maior nessa região aí próximo do clitóris, tá? O vestíbulo da vagina
é uma área oval, cercada por pelos, né, pequenos e pequenos lábios ou lábios menores do pudendo, que é, na verdade, a parte lateralmente, tá? O órteo da vagina é cercado pelo ímã. Então, o órteo da vagina, ele tem um ímã, tá? O ímã, ele é um tecido elástico resistente, né? E é perfurado, recoberto por mucosa, que reveste todo o introito vaginal, né? Toda a região vaginal interna é revertido. Claro que isso, a mulher virgem, a gente pode dizer, a moça, a mulher que é virgem, o ímã ele pode cobrir totalmente a cobertura, mas habitualmente envolve o órteo como um anel resistente, né? E é muito difícil a mulher que tá ainda com esse ímã fechado, que ainda não foi praticado, não teve um ato sexual, ela desenvolver a infecção urinária, né? É mais difícil, né? Por conta que ele agem como forma de proteção. Quem fala isso pra gente é Rick 2019. Aí nós temos a região do períneo. Essa região do períneo é a parte mais posterior do órgão genital feminino externo. Essa região externa está localizada entre a vulva, né, e o ânus. Então, entre a vulva e o ânus nós temos aí o períneo, tá? O períneo ele é composto por pele, músculos e fáscia. Quem fala isso pra gente é Rick 2019, tá? O clitóris, vamos falar do clitóris. Olha, ele é uma pequena massa cilíndrica, o clitóris fica aqui nessa região, mais acima, logo acima da uretra, de tecido erétil e nervoso, tá? Ele é totalmente inervado. Entretanto, diretamente do pênis, né, diferentemente do pênis, a função do clitóris é puramente erogênea, tá? Quem fala isso pra gente é Rick 2019. Nós temos também dentro dos órgãos anexos as mamas fazendo parte desse sistema. E as glândulas mamárias ou mamas, elas são órgãos acessórios do sistema genital feminino, especializado em secretar leite após a gestação. Essa é a função da mama, tá? Elas estão localizadas, olha só, sobre o músculo peitoral, nessa região, maiores, e estendem-se da segunda à sexta costela, do externo à região da axila. Então, ela faz essa função. Tem esse desenvolvimento. Cada uma tem um mamilo localizado perto de sua extremidade. Mamilo, essa regiãozinha aqui, tá bom? E o qual é rodeado por uma auréola circular de pele pigmentada, denominada de auréola. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o tópico 3.3. Vamos falar do ciclo reprodutivo. O que a gente tem para falar sobre o ciclo reprodutivo? Que também aí é do sistema feminino, né? Olha, o ciclo reprodutivo ele é um processo complexo que envolve uma série intrínseca, né, de secreções e reações químicas para produzir um potencial de fertilidade e nascimento. Então, ele vai trabalhar nesse processo. O que a gente tem dentro desse ciclo reprodutivo feminino, né? É um termo geral que inclui o ciclo ovariano, é o ciclo endometrial, né? As alterações de hormônios, que elas regulam as alterações cíclicas das mamas. Nas mamas também, tá? Quem fala isso pra gente é Rick 2019, lá na página 73, tá? Então, a gente tem a parte que é a região trabalhada, o ciclo do ovário, endometrial, alterações cíclicas e alterações de hormônio. É um ciclo, né, sendo trabalhado em conjunto. O ciclo ovariano, olha, é uma série de eventos associados ao desenvolvimento de ovocitos nos ovários, tá? Ou de um óvulo nos ovários. Os ciclos ovarianos consistem em 3 fases. Nós temos a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Então, ele passa por essa fase, vai seguindo, fase folicular, ovulação e a fase lútea, quando ele amadurece, né? Quem fala isso pra gente é Rick, 2019, página 73. Dentro da fase folicular, o que nós temos? Ele começa no primeiro dia do ciclo menstrual.
né? E continua até a ovulação. Isso vai durar mais ou menos aí de 10 a 14 dias, né? Mais tarde, tá bom? Então, quem fala isso pra gente é Rick 2019, página 74. O que a gente tem dentro da fase ovulatória? Na ovulação, o folículo maduro, ele se rompe, né? Em resposta à salva de LH. Quem é LH? É o hormônio, né? Ele é um hormônio que é liberado lá da glândula hipófise, né? Ele consegue receber o comando e é liberado. Então, o que ele faz? Ele faz a liberação desse ovocito maduro. Isso ocorre aí no período de 14 dias, 14º dia, a um ciclo de 28. Então, a partir do 14º dia até o 28º dia dessa menstruação, está ocorrendo esse período aí que a gente fala de período ovulatório, de ovulação, tá? Quando ocorre a ovulação, há uma queda de níveis de hormônios. Quem são esses hormônios que vão cair? É o estrogênio, né? A única constante dependente desse ciclo, que a gente pode dizer, da mulher, é ter 28 ou 120 dias. Então, ela vai variar, né? Isso daí é independente. Que é a ovulação que ocorre no início aí do 14º dia antes da menstruação, tá bom? Quem fala pra gente é Roman, o do 2016, né? Rick 2019, página 74. Fase lútea. Lá na fase lútea, começa assim a ovulação e dura até a fase menstrual, tá? Então, nessa fase lútea, vai do período da ovulação até a fase menstrual do ciclo seguinte. Tipicamente, ocorre entre o 15º dia e o 28º dia de um ciclo, né, de 28 dias, porque nós vamos aí ter mulheres que têm um ciclo de 26 dias, outra que tem de 28, outra que tem de 30, então isso daí vai ser uma variável, tá? Depois que o folículo se rompe e o ovocito é liberado, ele se fecha em forma de corpo lúteo, tá? Então, vai acontecer esse processo todo. Quem fala isso pra gente é Rick 2019, página 74. Ciclo endometrial. Ocorre em resposta às mudanças hormonais cíclicas, tá? As 4 fases do ciclo endometrial vai envolver a proliferativa, secretora, isquêmica e menstrual. Ele tem esse ciclo que é a parte do endométrio, tá? É um período aí que ele reverte, prepara, descama e tem todo esse processo. Quem fala isso pra gente é Rick, página 75, tá? A fase proliferativa é a fase do ciclo endometrial que corresponde à fase folicular do ciclo ovariano. A fase proliferativa, ela começa em torno do 5º dia do ciclo menstrual e dura até um tempo aí da ovulação. Então, já começa a preparação. A fase secretora, ela começa na ovulação, ela cerca do 3º dia antes da menstruação, tá? Então já começa a ter aqueles sintomas, é por isso que a mulher sente às vezes um mal-estar, uma cólica, não são todas, né? Já começa aí a variar, tá bom? Nós temos também a fase secretora. Ela está sob a influência do progesterona, que é liberado pelo corpo lúteo. Após essa ovulação, né, o endométrio ele torna-se mais espesso e mais vascularizado, que são assim os crescimentos das artérias, né, em espirais. Então, elas têm sim esse aumento, tá? Essa fase dura, ela vai durar essa fase, vai ter um período do 15º dia após a ovulação até o 28º dia, né? E aí coincide com uma fase lútea do ciclo ovariano, tá? Isso daí são ciclos repetitivos, tá? O tempo inteiro. E na fase isquêmica, que a gente pode dizer, olha, se não ocorrer a fertilização, que se não ocorrer o período lá que engravidou, né, vamos falar assim, começa a fase isquêmica, que são os níveis de estrogênio e progesterona começarem a cair. Eles caem bruscamente durante essa fase, conforme o corpo lúteo começa a degenerar. Então, começa a ter a queda, tá? E aí nós chegamos na fase, que é a fase menstrual, que começa a ruptura das artérias espiraladas, né? Secundariamente isquêmia, né? Elas liberam esse sangue para o útero e começa a descamação
do revestimento endometrial. Aí a pessoa descobre, não estou grávida, né? Isso quem fala pra gente é RIC 2019, página 75, tá? Então aqui é uma imagem pra gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Aqui, pré-menstrual, é o endométrio, a ovulação. O período menstrual, aí nós temos o corpo lúteo sendo liberado, o fluxo menstrual. E nós temos o pós-menstruação, aonde nós temos os óvulos, né, aí sendo, como diz, produzido novamente. Todo esse ciclo, ele vai, assim, sendo percorrido. Nesse momento aqui nós temos a progesterona, né, sendo liberada na corrente sanguínea no mesmo nível, a camada endometrial e o estrogênio sendo baixo. Então, a gente tem aí um período cíclico ocorrendo o tempo inteiro, mensalmente, né, nas mulheres, tá? Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado, entendido. A gente dá continuidade na nossa plataforma, tá? E até a próxima aí, se Deus quiser.